인사드리겠습니다. 안녕하세요. Então, boa noite a todos. 오늘 브라질리아 교회 찬양대 특별 찬양이 너무 감동적입니다. Então, o cântico do coral de Brasília foi muito emocionante hoje. 특별히 한국어로 또 이렇게 불러주셔서 저도 따라 불렀어요. Então, principalmente por terem cantado em coreano, eu pude cantar com vocês. 너무 감사드립니다. Eu agradeço bastante.
함께 하나님께 Então 기도드리겠습니다. vamos orar diante do Senhor Deus. 우주 만물을 창조하시고 지금도 살아계신 하나님 참으로 감사합니다. Senhor Deus, Criador de todas as coisas e que está vivo no presente momento, nós te agradecemos. 저희들을 구원해 주시고 또 주님의 몸된 교회 가운데 하나님을 배우며 살아갈 수 있도록 인도하심을 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos permanecer nesse corpo de Cristo para aprendermos sobre o Senhor. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 하나님 경외하기를 배우기를 원합니다. Nós desejamos sempre ter a palavra perto de nós para aprendermos a temer ao Senhor. 오늘도 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 올바로 분별할 수 있도록 도와주시옵소서. E que através da palavra de hoje nós possamos aprender a discernir a palavra do Senhor. 하나님이 기뻐하시는 뜻에 순종하며 살 수 있도록 도와주시옵소서. E que o Senhor possa ajudar para que nós possamos viver obedecendo a sua palavra. 그러므로 하나님께 영광을 돌리기를 간절히 바라고 원합니다. E da mesma maneira nós desejamos dar glórias ao Senhor Deus. 이 시간도 주 성령께서 친히 함께 하시고 각자의 심령 속에 풍성한 은혜로 채워 주시옵소서. E que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar junto conosco nesse tempo e possa preencher-nos cada um espiritualmente. 이 시간 온전히 주님께 의지하오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. E esse tempo nós dependemos somente da mão do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. E oramos em nome do Senhor Jesus. 아멘. 네, 성경 말씀 찾도록 하겠습니다. Então, vamos 요한복음 15장입니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. 요한복음 13장 Capítulo 13, João, capítulo 13, 34절 말씀입니다. versículo 34. 요한복음 13장 34절 말씀입니다. João, capítulo 13, versículo 34. 34절, 35절. Versículos 34 e 35. 네, 보러 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos em português. 1, 2. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 어제 하나님의 구원에 대해서 배웠습니다. Então, ontem nós aprendemos sobre a salvação de Deus. 구원이란 말은 죄 사함을 받는다는 뜻이죠. Então, a salvação significa receber o perdão dos pecados. 성경의 가장 큰 주제가 바로 구원이라고 할 수 있습니다. Nós podemos dizer que o tema mais importante da Bíblia é a salvação. 하나님께서 이 성경을 통해서 바로 구원을 이루신 예수님에 대해서 우리에게 말하고 있습니다. Então, o Senhor, através dessa Bíblia, ele fala sobre o Senhor Jesus que cumpriu essa salvação. 그 구원을 받은 사람에게 또 중요한 것은 바로 사랑입니다. Uma coisa importante para uma pessoa que recebeu a salvação é o amor. 구원받은 사람의 여러 가지 특징에 대해서 어제 말씀을 드렸는데요. Então, ontem eu preguei sobre algumas características de uma pessoa que recebeu a salvação. 하나님을 사랑하는 것이 가장 구원받은 사람의 특징이다라고 할 수 있을 겁니다. Então, nós podemos dizer que o amor é uma das características mais importantes para um salvo. 처음 성경을 접할 때는 하나님의 능력에 대해서 우리는 감탄을 합니다. Quando nós entramos em primeiro contato com a palavra do Senhor Deus, nós nos surpreendemos através do poder de Deus. 창조하신 하나님에 대해서 배우면은 그 능력에 놀랄 수밖에 없죠. Porque todos somente podem se maravilhar ao entrar em contato com a criação do Senhor Deus. 그리고 하나님께서 이 세상 만물을 다스리고 계시는 것을 우리는 또한 알 수 있습니다. E nós também podemos descobrir que o Senhor, ele provê, mantém toda a criação. 만물을 다스리는 능력은 더 크고 놀랍죠. E um poder para governar sobre toda a criação é muito mais surpreendente. 그리고 또 하나님에 대해서 바로 하나님은 모든 사람을 심판하시는 하나님인 것을 알게 됩니다. E nós também depois podemos saber que o Senhor Deus é o juiz que vai julgar todas as coisas.
전지전능하신 하나님이 심판을 하신다라는 사실에 우리는 두려울 수밖에 없습니다. Então nós somente temos como temer ao saber que o Senhor Deus, onipotente e onisciente, há de julgar todas as coisas. 그 두려움은 바로 우리의 죄 때문에 온다라고 할 수 있습니다. E nós podemos dizer que esse medo vem do nosso pecado. 죄에 대해서는 반드시 심판하시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Então, porque o Senhor Deus, ele é um Deus que julga o pecado. 그런데 그 죄의 문제를 가지고 하나님께 간절히 기도했을 때 하나님께서 우리에게 바로 예수님을 알게 하셨습니다. Então, mas quando nós necessitávamos maior dessa graça do Senhor Deus, o Senhor ele permitiu para que nós pudéssemos conhecer o Senhor Jesus por conta desse pecado. 예수님이 우리를 위해서 해주신 일이 바로 복음이죠. Então, o trabalho que o Senhor Jesus fez por nós é a salvação, é o evangelho. 그 복음은 바로 우리의 죄를 영원히 용서해 주셨다라는 사실입니다. E esse evangelho nós sabemos que é a verdade de que o Senhor Jesus ele perdoou todos os nossos pecados. 우리가 받아야 될 그 죄에 대해서 심판을 예수님이 대신 받아 주신 것이 복음입니다. Então nós podemos dizer que o evangelho é o Senhor Jesus que recebeu todo o castigo que nós merecemos receber por conta do pecado. 복음을 통해서 먼저 아는 것은 나도 내 죄도 용서가 되었구나라는 사실에 감사합니다. Então, a primeira coisa que eu, ao saber sobre esse perdão dos pecados, é que eu agradeço falando: o Senhor ele perdoou os meus pecados. 그런데 이해 안 되는 것이 있죠. Mas tem uma coisa que não dá para compreender. 나 같은 죄인을 위해서 왜 예수님이 대신 죽어 주셨는지 그것이 잘 이해가 되지 않습니다. É um ponto de que, por que será que o Senhor Jesus ele morreu por um pecador como eu? 많은 사람들이 예수님이 나를 위해서 내 죄를 용서해 주셨어라는 것을 아는데 그 하나님의 마음을 참으로 알지는 못하는 사람들이 많습니다. Então tem muitas pessoas que sabem sobre o Senhor Deus e o trabalho feito por ele, mas não sabem o verdadeiro coração do Senhor Deus. 성경을 통해서 하나님이 나를 위해서 예수님이 죽어 주셨다라는 사실에 우리는 정말로 하나님의 사랑을 느낄 수 있습니다. Então nós podemos sentir verdadeiramente o amor do Senhor Deus através da Bíblia pelo fato de que ele já lavou os nossos pecados. 예수님의 이야기를 통해서 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지를 우리는 알 수 있습니다. Então quer dizer que nós podemos saber através dessa palavra de amor como o Senhor ele nos amou. 그래서 하나님께서 먼저 우리에게 공의의 하나님으로 나타나셨지만 이제는 하나님은 사랑이시다라는 사실을 분명히 알게 됩니다. Então primeiro nós descobrimos que o Senhor Deus ele se manifestou como um Deus que é justo, Deus juiz, mas agora nós também sabemos que o Senhor Deus ele se manifesta como Deus do amor para nós. 구원받은 사람은 하나님의 놀라우신 십자가의 사랑을 깨달은 사람입니다. Então uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que conseguiu compreender a verdade de que os pecados foram perdoados através da cruz. 그 깨달은 사람에게 하나님은 새로운 계명을 주셨습니다. E para uma pessoa que compreendeu essa verdade, o Senhor permitiu um novo mandamento. 방금 읽은 본문 말씀입니다. É a palavra principal que nós lemos agora. 새 계명을 주셨는데 서로 사랑하라는 계명입니다. Então o Senhor ele deu um novo mandamento e ele disse para vos ameis uns aos outros. 왜 이 말씀을 하셨냐? 바로 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨기 때문에 그 사랑을 받은 자에게 하나님께서 사랑하라고 명령하고 계십니다. Então, por que o Senhor ele está dizendo para nós amarmos uns aos outros? Porque o Senhor ele permitiu o amor primeiro, é por isso que nós devemos amar. 십자가를 통해서 우리는 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 그것을 아는 사람들입니다. Nós somos pessoas que sabemos através da cruz o quanto que nós recebemos esse amor. 바로 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Então, porque o Senhor ele nos amou primeiro. 요한일서 4장 19절 말씀에 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다라고 말씀하십니다. Como em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque o Senhor ele nos amou primeiro. 우리는 사랑받을 만한 사람들이 아니었습니다. Nós não éramos pessoas para merecedores do amor. 그런데 하나님께서 먼저 우리를 사랑하신 겁니다. Então, mas podemos dizer que Deus nos amou primeiro. 그리고 이제 하나님께서 우리를 향하여 너희는 서로 사랑하라라고 말씀하고 계십니다. E o Senhor agora ele está dizendo para nós amarmos uns aos outros.
모든 일을 사랑으로 행하라라고 말씀하십니다. O Senhor ele está dizendo para nós amarmos em todas as coisas. 에베소서 5장을 Vamos 찾아보시겠습니다. procurar a palavra de Efésios capítulo 5. 에베소서 5장 2절 말씀입니다. Efésios capítulo 5, versículo 2. 에베소서 5장 2절 읽겠습니다. Eu irei ler Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. 하나님께서 먼저 사랑으로 우리에게 행해 주셨기 때문에 너희도 사랑 가운데서 행하라라고 말씀하십니다. Então podemos ver que, já que Deus nos amou primeiro, nós precisamos amar, agir no amor. 하나님의 사랑은 바로 자기의 독생자를 우리에게 주신 사랑입니다. Então podemos ver que o amor do Senhor Deus é o permitir o seu Filho unigênito para nós. 예수님은 자기 목숨을 기꺼이 우리에게 내어 주셨습니다. Então o Senhor ele simplesmente entregou a sua vida, a vida do unigênito para nós. 사랑하는 이를 위해서 많은 값비싼 희생을 할 수 있지만 자기 목숨을 희생한다는 것보다 더 큰 사랑은 없습니다. Então é possível nós podemos fazer esse sacrifício por alguém, mas não tem o maior sacrifício que pode ser feito é você dar a sua vida para alguém. 요한복음 15장 13절 말씀에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없다라고 하셨습니다. Então o próprio Senhor Jesus já disse em João capítulo 15, versículo 13, que realmente não existe nenhum amor maior do que o amigo dar a vida pelo outro. 사랑의 특징은 주는 것이다라고 할 수 있습니다. Nós podemos dizer que a característica do amor é você dar para alguém. 사랑은 받는 것이 아니죠. O amor não é receber. 사랑은 주는 사랑입니다. O amor é quando você dá o amor. 그래서 사랑하는 마음이 있는 사람은 그 사랑하는 사람을 위해서 뭔가를 주기를 원합니다. É por isso que quem tem esse amor dentro do coração deseja sempre dar algo para alguém. 자기 목숨을 주는 것보다 더 큰 사랑은 없다라는 거죠. Então nós podemos dizer que não existe nenhum amor maior do que você dar a sua própria vida pelo outro. 자기 목숨을 희생할 만큼 사랑하는 것보다 더 큰 사랑은 없습니다. Então não existe nenhum amor maior do que o sacrifício da sua própria vida pelo próximo. 주님은 우리를 그렇게 사랑하신 겁니다. Então o Senhor ele nos amou dessa maneira. 하나님의 사랑이 어디 있습니까? 라고 질문하는 사람이 있습니다. Então tem pessoas que perguntam: onde está o amor de Deus? 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지 묻는 사람이 있죠. Tem pessoas que perguntam: como que Deus nos amou? 하나님은 두려운 하나님으로만 알고 계시는 분이 있습니다. Tem pessoas que conhecem Deus somente como Deus medonho. 그것은 십자가의 사랑을 알지 못하는 사람입니다. Então são pessoas que não conhecem o amor da cruz. 바로 하나님은 십자가에서 우리에게 사랑을 보여주신 겁니다. Então, porque Deus manifestou o amor na cruz para nós. 로마서 5장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 5. 로마서 5장 7절로 8절 말씀입니다. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 나에게 의를 행하는 사람과 나에게 선을 행하는 그런 사람을 위해서 혹 죽어주는 사람이 있습니다. Então tem uma pessoa que ela pode morrer por um justo. 그런데 자기를 괴롭히는 원수를 향하여 죄인을 향해서 죽어주는 사람은 없죠. Mas não existe ninguém que morra por um pecador, por um ímpio. 하나님은 바로 죄인을 죽기까지 사랑하신 겁니다. Mas podemos dizer que Deus amou o pecador até a morte. 하나님이 우리를 사랑한다는 확실한 증거가 바로 십자가에서 죽어주신 겁니다. Então a evidência exata de que o Senhor ele nos ama é a morte de Cristo na cruz. 그 사랑을 통해서 바로 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지 우리에게 직접 보여주신 겁니다. Quer dizer que através deste homem o Senhor ele manifesta como ele nos amou. 요한 1서 4장도 보겠습니다. Vamos procurar 1 João, capítulo 4. Primeira epístola de João. 9절 10절 말씀입니다. Versículo 9 e 10.
요한일서 4장 9절 10절 같이 읽겠습니다. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. 2. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 바로 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지 분명하게 말씀하고 계십니다. Então, aqui claramente o Senhor ele está dizendo como ele nos amou. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Então, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. 하나님을 향해서 죄를 짓고 있는 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 희생시키신 겁니다. Então, nós podemos ver que o Senhor ele enviou o seu Filho unigênito para nós e o sacrificou. 바로 우리가 죄인일 때 하나님을 원수로 대할 때 하나님께서는 우리를 위해서 죽어 주신 겁니다. Então, podemos ver que o Senhor ele morreu por nós quando nós éramos inimigos do Senhor. 바로 그 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 사건을 통해서 우리는 하나님의 마음을 깨달을 수 있습니다. É por isso que desse acontecimento do Senhor ele ter morrido sacrificado por nós, nós podemos compreender o coração de Deus. 복음을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 바로 먼저는 영원히 내 죄가 용서되었다라는 사실이죠. O que podemos saber através do evangelho é que meu pecado primeiro foi perdoado. 더 나아가서 복음을 통해서 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지 하나님의 사랑을 확인할 수 있는 겁니다. E indo adiante, através do evangelho podemos verificar como o Senhor ele nos amou, permitiu esse amor. 십자가의 피가 그것을 증거합니다. Porque o sangue da cruz evidencia isso. 십자가의 피를 통해서 우리의 죄가 영원히 용서되었구나라는 것을 확신할 수 있죠. Então nós podemos ter a certeza através do sangue na cruz que nossos pecados foram perdoados. 뿐만 아니라 십자가에서 흘려주신 그 피는 바로 예수님이 죽기까지 나를 사랑하신다는 겁니다. E não somente isto, mas nós podemos ver através do sangue na cruz que o Senhor ele nos ama até o fim. 바로 이 성경은 하나님의 사랑 이야기다라고 할 수 있죠. Então nós podemos dizer que esta Bíblia é a história de amor de Deus. 예수님을 통해서 우리를 어떻게 사랑하셨는지를 우리에게 알게 하시는 겁니다. Quer dizer que o Senhor ele nos faz saber como através de Jesus ele nos amou. 성경은 하나님이 나를 사랑하는 그 사랑의 고백이다라고 할 수 있습니다. Então nós podemos dizer que a Bíblia é como se fosse uma confissão de amor para mim. 모든 사람에게 이 사랑의 편지를 보내셨습니다. O Senhor enviou essa carta de amor para todas as pessoas. 우리는 그 사랑의 편지를 보고 하나님의 사랑을 알고 받아들이는 거예요. E ao vermos essa carta de amor do Senhor, nós podemos ler e podemos receber. 요한 1서 4장 16절 말씀입니다. Então vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 16. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 2. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 예, 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었다라고 하는 것은 하나님이 나를 사랑하는 사실을 내가 알고 받아들인 겁니다. Então nós conhecemos e cremos no amor de Deus, quer dizer que eu recebi o amor de Deus. 내가 믿음으로 하나님의 사랑을 받음으로 하나님과 사랑의 관계가 맺어진 겁니다. Por eu crer, por eu receber esse amor do Senhor, agora eu tenho uma relação com Deus. 하나님의 사랑을 내가 믿지 않는다면, 내가 받지 않는다면 하나님의 짝사랑으로 끝이 나죠. Se eu não receber o amor, se eu não crer nesse amor do Senhor, vai se tornar um amor placebo, por exemplo. 바로 Platônico, perdão. 복음을 깨달은 사람은 하나님과 사랑의 관계가 맺어진 겁니다. Então quer dizer que quando nós temos essa palavra do Evangelho, nós temos essa relação de amor com Deus. 바로 어떠한 사랑으로 우리를 사랑하셨는지 복음을 통해서 깨달은 사람이 구원받은 사람이죠. Então, através do Evangelho, por compreendermos, nós podemos ver que essa pessoa recebeu a salvação. 세상 사람들은 그 사랑을 알지 못합니다. As pessoas do mundo não sabem deste amor. 십자가에서 무능하게 죽은 예수님이라고 생각하죠. Então, as pessoas elas simplesmente podem pensar que Jesus morreu na cruz sem forças nenhuma.
구원받은 사람은 하나님의 사랑을 마음속 깊이 느끼며 살아가는 겁니다. Então, mas um salvo, ele está sentindo no profundo do seu coração esse amor de Deus. 요한일서 3장 1절입니다. Então, 1 João capítulo 3, versículo 1. 요한일서 3장 1절 말씀 1 João capítulo 3, versículo 1. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. 바로 이 크고 놀라우신 십자가의 사랑을 깨달은 사람들이 구원받은 사람들입니다. Então podemos ver que as pessoas que compreendem essa verdade da cruz são aquelas que são salvas. 세상에서는 이런 사랑을 우리는 받을 수가 없죠. Então nós não temos como receber um amor destes neste mundo. 바로 하나님이 우리를 그토록 사랑하신 겁니다. Então, mas o Senhor ele nos amou de tal maneira. 그 사랑을 받은 사람은 이제 그 사람 속에 사랑이 있습니다. Então dentro desse amor, dentro dessa relação nós temos o amor. 나를 가장 사랑하시는 분이 하나님이시기 때문에 나도 하나님을 가장 사랑하게 되는 겁니다. Então o Senhor que me ama é o Senhor Deus, que mais me ama é Deus, é por isso que eu também posso amá-lo. 믿음으로 구원받은 사람의 특징은 바로 예수님을 사랑하는 겁니다. Uma pessoa que recebeu a salvação pela fé, uma das suas características é amar a Cristo. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다라고 말씀하십니다. Então já disse que nós amamos a Jesus mesmo que não o tenhamos visto. 구원받은 사람들은 예수님을 사랑하기 때문에 예수님을 기쁘게 하고 싶은 마음이 있는 거예요. Uma pessoa que é salva, já que ele tem essa salvação, ele tem o coração de querer agradar a Deus. 하나님을 기쁘게 하고 싶은 마음이 있는 겁니다. Tem o coração de querer agradar ao Senhor Deus. 하나님은 죄를 가장 싫어하십니다. O Senhor Deus, ele odeia o pecado. 구원받은 사람은 하나님의 마음처럼 죄를 멀리하는 삶을 살아가게 되겠죠. Uma pessoa que recebeu a salvação como o Senhor Deus, ele precisa viver uma vida de se afastar do pecado. 요한일서 3장 3절 말씀입니다. Então, 1 João capítulo 3, versículo 3. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 바로 거룩하신 하나님을 기쁘게 하고 싶은 사람들은 죄에서 점점 멀어지게 되는 거예요. Então, quem quer agradar a Deus, precisa cada momento se afastar do pecado. 의로운 삶을 살기를 원하는 겁니다. Ele deseja viver uma vida santa. 6절 말씀이 바로 그런 말씀이죠. Então, é o versículo 6 também fala essa palavra. 같이 읽겠습니다. Então, vamos ler todos juntos. 1, 2. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o ouviu nem o conheceu. 구원받은 사람의 특징은 바로 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님이 싫어하는 죄를 멀리하고 살아가는 겁니다. Então, a característica de uma pessoa que recebeu a salvação é viver longe do pecado. 그리고 무엇보다도 하나님을 사랑하게 되는 거죠. E o mais importante é ele ama o Senhor Deus. 자, 구원받은 사람의 특징은 죄를 멀리할 뿐만 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 사랑하는 형제 자매들도 사랑하도록 되어 있습니다. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem sua característica de se afastar do pecado, mas também de se aproximar, amar a Deus e logo amar os irmãos e irmãs. 이 세상 사람들은 진정한 사랑을 할 수가 없습니다. Então, as pessoas deste mundo não conseguem ter o verdadeiro amor. 하나님은 우리를 조건 없이 사랑하셨습니다. O Senhor Deus, ele nos amou de forma incondicional. 무한한 사랑으로 우리를 사랑하신 겁니다. Ele nos amou com um amor infinito. 구원받은 사람들은 그 하나님의 사랑을 하기를 원합니다. Então, nós que recebemos a salvação desejamos ter este mesmo amor. 세상 사람들은 그런 사랑을 알지도 못하고 할 수도 없습니다. As pessoas do mundo desconhecem esse amor e também não conseguem amar da mesma maneira. 하나님께 구원받은 사람은 바로 그런 사랑을 할 수 있죠. Uma pessoa que recebeu a salvação, que conhece o amor de Deus, pode amar este amor. 요한일서 3장 10절 11절 말씀 1 João capítulo 3, versículo 10 e 11. 3장 10절 11절 말씀
같이 읽겠습니다. 1 João capítulo 3, versículo 10 e 11, vamos ler todos juntos. 2. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 하나님을 알고 믿는 사람은 바로 그 사랑 가운데서 살아가는 사람들이죠. Uma pessoa que conhece e ama, ele pode viver no meio desse grupo de pessoas. 하나님을 사랑하는 사람들은 구원받은 사람들도 사랑합니다. Uma pessoa que ama a Deus também ama as pessoas que receberam a salvação. 하나님의 자녀들은 형제들을 사랑하는 사람들이죠. Então, os filhos de Deus são aqueles que amam os irmãos em Deus. 요한일서 3장 14절 말씀 Então, 1 João capítulo 3, versículo 14. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 2. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. 구원받았다는 가장 확실한 증거는 하나님의 사랑이 그 속에 있어서 형제를 사랑하는 모습으로 확인할 수가 있는 겁니다. Então, a maior certeza que nós temos que uma pessoa recebeu a salvação é através do amor que recebeu do Senhor, é amar o irmão e a irmã. 16절 말씀 또 같이 읽겠습니다. Então, versículo 16 também, vamos ler todos juntos. 2. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 하나님의 사랑은 우리를 그렇게 변화시키는 겁니다. Nós podemos dizer que o amor de Deus, ele nos transforma desse jeito. 하나님을 사랑하는 사람들은 구원받은 사람들을 역시나 사랑하는 거예요. Então, uma pessoa que realmente recebeu a salvação, claro, também ama os irmãos. 왜 그러냐면은 하나님은 우리 모두를 사랑하셨습니다. Porque Deus, ele amou a todos nós. 그 하나님이 사랑하는 사람을 우리가 사랑하는 것은 마땅한 거죠. Então é algo natural, é algo lógico eu amar uma pessoa que foi amada pelo Senhor Deus. 우리는 하나님을 사랑하기 때문에 형제들을 사랑하게 되는 겁니다. Então nós, já que amamos a Deus, nós podemos amar os irmãos. 하나님이 가장 기뻐하는 일입니다. Então este é o trabalho que o Senhor Deus mais se agrada. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 기뻐하는 일을 우리도 하는 겁니다. Então já que amamos a Deus, nós fazemos o trabalho que o Senhor Deus mais se agrada, que é amar. 요한일서 3장 23절 24절 말씀 1 João, capítulo 3, versículo 23 e 24. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos também. 2. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo no seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리에게 그 사랑하기를 원하십니다. Então o Senhor, ele nos amou e ele deseja que nós possamos amar com este amor. 이것은 명령으로 또 우리에게 주신 겁니다. E isso é algo que o Senhor Deus, ele nos deu como uma ordem. 명령으로 주기 전에 먼저 우리의 마음을 변화시키시고 사랑하는 마음을 주신 겁니다. E antes de dar como ordem, ele primeiro muda a nossa vida, muda o nosso coração. 근데 우리는 육신이 있습니다. Mas nós temos algo chamado carne. 마땅히 형제들을 사랑해야 되지만 사랑으로 행해야 되지만 육신 때문에 사랑하지 못할 수가 있죠. Então é óbvio que eu preciso amar os irmãos, mas pode ser que eu não consiga amá-los por conta da minha carne. 그래서 하나님께서는 명령으로 새로운 계명을 우리에게 주셨습니다. É por isso que o Senhor, ele como ordem, nos deu um novo mandamento. 하나님을 사랑한다라는 사람은 형제를 사랑하는 것이다라고 할 수 있습니다. Uma pessoa que diz que ama a Deus, nós podemos dizer que ama os irmãos. 하나님을 사랑하는 하나님이 우리를 사랑하셨는데 왜 우리가 형제를 사랑해야 되느냐? 그런 의문을 가지는 사람도 있을지 모르겠습니다. Então pode ser que tenha algumas pessoas que digam: Deus nos amou, mas por que nós devemos amar os irmãos? 하나님은 눈에 보이지 않지만 눈에 보이는 형제들을 사랑함으로써 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 확실한 증거라고 말씀을 하십니다. Então nós podemos ver que o Senhor é invisível, mas uma evidência de que mostra essa existência de Deus é nós amamos os irmãos. 요한일서 4장
Então, 1 João capítulo 4, 20절 말씀입니다. versículo 20, 19절, 20절. versículo 19 e 20. 요한일서 4장 19절, 20절 같이 읽겠습니다. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. 1, 2. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 바로 하나님을 사랑한다라는 것은 바로 하나님이 가장 기뻐하시는 바로 형제를 사랑하는 것으로 우리가 증명해 보일 수가 있습니다. Então, uma maneira de nós podemos testificar de que Deus é vivo é nós amarmos os irmãos. 하나님을 사랑하죠. Então, nós amamos a Deus. 근데 형제를 미워하고 있습니까? Mas vocês estão odiando o irmão? 그러면 다시 한번 생각을 해봐야 돼요. Então precisam repensar nisso. 하나님께서는 형제를 사랑하라라고 말씀하셨어요. Então, o Senhor ele disse para amar os irmãos. 그 형제를 위해서도 하나님이 자기 목숨을 내어 주신 형제입니다. Porque aquele irmão também é uma pessoa que o Senhor deu a sua vida por ele. 그래서 새로운 계명을 우리에게 주셨습니다. É por isso que o Senhor ele nos permitiu um novo mandamento. 자, 아까 처음 읽었던 본문 말씀에 새로운 계명을 너희에게 주시다라고 했습니다. 새 계명이라고 하셨습니다. Então, na palavra principal que nós lemos hoje, o Senhor ele disse: um novo mandamento vos dou. 새 계명을 너희에게 주노니 너희는 서로 사랑하라라고 Ele 말씀하십니다. disse: um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros. 근데 왜 새 계명이라고 하셨을까요? Mas por que será que o Senhor ele diz que é um novo mandamento? 새 계명 바로 그것은 하나님은 율법을 통해서 하나님의 사랑을 보여 주셨습니다. Então, porque o Senhor ele manifestou o seu amor através da lei, 근데 그 율법은 정죄하는 죄를 정하는 법으로 주신 겁니다. mas a lei foi dada para condenar, para julgar o pecado. 구약 성경을 통해서 이스라엘 백성에게 주신 그 율법은 바로 죄를 정하는 법이었습니다. Então, a lei, os 10 mandamentos que foi dado para o povo de Israel era para decidir o pecado do seu povo. 그 율법을 정확하게 표현을 하면은 바로 사랑하라는 거죠. Então, mas se nós conseguimos expressar muito bem o significado desse mandamento, é o quê? É amar. 하나님은 사랑이시기 때문에 그 하나님의 사랑에 합하지 못하는 사람은 죄를 짓는 겁니다. Porque Deus é amor e quem não consegue se unir ao amor de Deus, ele peca. 그래서 율법을 정리해 보면은 율법은 사랑하라라고 말씀하시는 겁니다. Por isso que a conclusão da lei é amar. 마태복음 22장입니다. Vamos procurar Mateus capítulo 22. 마태복음 22장 37절로 40절 말씀입니다. Então, vamos procurar Mateus capítulo 22, Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. 37절로 40절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículos 37 a 40. 같이 Vamos ler 읽겠습니다. todos juntos. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 율법은 하나님의 성품을 나타내신 겁니다. A lei demonstra o atributo de Deus. 이로 보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다라고 Então, 말씀하셨죠. o Senhor ele já disse como a lei ela é justa, ela é pura e ela também é completamente santa. 하나님의 기준에 도달하지 못한 사람들은 하나님과 함께 살 수가 없습니다. Então, uma pessoa que não consegue chegar ao nível de Deus não tem como viver com Deus. 그래서 율법을 주시고 우리에게 죄를 깨닫게 하셨죠. É por isso que o Senhor ele nos permite a lei para podermos compreender o pecado. 그 율법과 예수님이 새롭게 주신 율법 차이가 뭘까요? Então, qual será a diferença dessa antiga lei e a lei que o Senhor ele nos permitiu? 율법은 지키라고만 하셨지 우리에게 지킬 힘을 주지 않았습니다. O antigo mandamento é um mandamento que o Senhor ele disse para nós cumprirmos, mas não nos deu a força, a capacidade para cumprirmos. 하나님을
목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라라는 것과 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것을 우리가 지킬 수가 없습니다. Então, como a palavra do Senhor já disse para amarmos de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento e amarmos o próximo como a si mesmo, é algo que nós somos incapazes. 율법은 명령하시지만 우리는 사랑할 힘이 없습니다. O mandamento ordena, mas não temos capacidade para cumprirmos. 예수님께서 우리에게 주신 새 계명은 바로 사랑할 수 있는 힘을 주신 거예요. O novo mandamento que o Senhor ele nos dá e dá com a força para amarmos. 명령하시기 전에 먼저 하나님께서 예수님이 우리를 사랑하신 겁니다. Então, antes do Senhor ele ordenar, dar este mandamento, ele nos amou primeiro. 사랑을 받은 사람은 마음이 넓어지죠. Uma pessoa que tem um amor, o coração dele é largo. 하나님의 크고 놀라우신 십자가의 사랑을 깨달은 사람은 마음이 넓어지고 남을 사랑할 수 있는 마음이 생기는 거예요. Uma pessoa que conseguiu compreender o amor do Senhor Jesus na cruz, o coração dele se alarga, ele pode amar os outros, pode recebê-los. 하나님이 먼저 우리를 사랑하시고 너희도 사랑하라라고 É 말씀하십니다. por isso que o Senhor ele disse que ele nos amou primeiro. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 Então, 사랑하라라고 amei-vos 말씀하십니다. uns aos outros como eu amei a vós. 마치 태양의 빛을 받아 가지고 지구에게 빛을 비추는 달과 같습니다. Então é parecido como a luz do sol que está chegando na terra, mas também chega na lua. 달은 스스로 빛을 낼 수가 없습니다. A lua ela não consegue criar a sua própria luz. 태양빛을 받아서 빛을 반사시키는 거죠. A função que ela tem é refletir a luz que ela recebe do sol. 그리스도인들도 스스로 사랑할 수 있는 힘이 없어요. Da mesma maneira, o cristão não tem a própria capacidade de amar. 근데 구원받은 사람은 바로 주님의 사랑을 받아서 또 다른 사람에게 사랑할 수 있는 사람들입니다. Mas uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação tem a capacidade de receber esse amor de Deus e amar o próximo. 하나님의 마음으로 다른 사람을 사랑할 수 있게 된 겁니다. Quer dizer que com o amor de Deus, ele pode amar o próximo. 바로 우리와 함께 하시는 그리스도의 사랑이 우리를 또 다른 사람을 사랑할 수 있게 하는 겁니다. Então nós podemos dizer que o amor de Cristo que está em nós nos permite poder amar o outro. 요한일서 4장을 보겠습니다. Vamos agora 1 João capítulo 요한일서 4. 4장. 1 João capítulo 4. 요한일서 4장 7절 8절 말씀 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. 7절 8절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 하나님을 아는 사람은 또 다른 사람을 사랑할 수 있는 사람이 된 겁니다. Então, quem conhece a Deus, ele tem a capacidade de amar o outro. 여기에 극단적으로 말씀을 하셨는데 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못한다라고 말씀하시죠. Então, nós podemos ver que o Senhor ele disse de forma bem extrema: aquele que não ama não conhece a Deus. 사랑하지 아니하는 사람은 하나님의 사랑을 받지 못했다라는 증거입니다. Então, é a evidência de que quem não ama, ele não conheceu a Deus. 하나님은 사랑이십니다. Deus é amor. 그 하나님을 아는 사람은 사랑할 수 있는 힘이 있습니다. Uma pessoa que conhece a Deus tem a força de amar. 그래서 바로 형제를 사랑하는 모습을 통해서 정말로 하나님의 사랑을 깨달은 사람인지 우리가 확인할 수 있는 거예요. É por isso que nós podemos verificar com o formato que essa pessoa ele ama os irmãos, se ele realmente recebeu a salvação. 하나님께서 우리에게 그런 능력을 주신 겁니다. O Senhor ele nos permitiu esta força. 우리가 서로 사랑하는 방법은 여러 가지 모습으로 나타날 수 있습니다. Então, a maneira de amarmos pode se manifestar em diversos formatos. 사랑의 여러 가지 모습이 있습니다. Nós temos várias formas do amor. 사랑은 마음 속에서 우러나오는 것이기 때문에 거짓으로 할 수가 없어요. O amor é algo que transborda do coração. É por isso que não tem como fazer em falsidade. 사랑은 거짓으로 할 수가 없습니다. O amor não tem como fazer em falsidade. 사랑은
진실한 겁니다. O amor é algo verdadeiro. 요한일서 3장입니다. Então vamos colocar 1 João capítulo 3. 요한일서 3장 18절 말씀입니다. 1 João capítulo 3, versículo 18. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. 하나님은 전지전능하신 분이죠. Então o Senhor Deus é o Deus onipotente, onisciente. 사람의 마음 깊은 곳까지 다 아십니다. Ele sabe até as profundezas do coração do homem. 하나님을 알고 믿는 사람들은 그런 하나님의 능력 앞에서 진실하게 행할 수밖에 없습니다. Então quem conhece e crê o Senhor Deus verdadeiro, ele somente pode agir em verdade diante do Senhor Deus. 하나님은 내가 하나님을 사랑하는지 아니하는지 하나님은 아십니다. O Senhor Deus, ele sabe se eu amo o Senhor Deus ou não. 하나님 앞에서 거짓으로 하나님을 사랑할 수가 없습니다. Não tem como eu amar o Senhor Deus em enganação. 그래서 정말로 사랑하는 마음이 있는 사람들은 달라지죠. É por isso que uma pessoa que verdadeiramente tem um coração de amar, ele muda. 서로 사랑하는 마음 속에 있는 사랑이 겉으로 드러나게 돼 있어요. Quer dizer que o amor que está interiorizado pode se externalizar. 요한일서 3장 19절 20절 말씀입니다. 네? 요한일서 3장 19절 20절. Então vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 19 e 20. 19절 20절 같이 읽겠습니다. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. E nisto conhecemos que somos a verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. 하나님 앞에서 사랑은 거짓으로 할 수가 없어요. Então o amor não tem como fazer um amor mentiroso diante do Senhor Deus. 바로 진실된 사랑을 하게 되는 겁니다. Então é um amor verdadeiro. 하나님이 우리에게 그런 사랑을 직접 보여주셨어요. E isso é o que o Senhor Deus ele nos mostrou pessoalmente. 그 사랑을 체험한 사람은 하나님을 사랑하듯이 형제자매들을 사랑할 수 있는 겁니다. Então, quem provou deste amor do Senhor Deus, com este mesmo amor, ele pode amar os irmãos. 하나님을 사랑하는 사람들은 담대함이 있습니다. Então, quem tem o amor do Senhor Deus, ele tem essa persistência. 하나님 앞에서 떳떳하게 살아가는 거예요. Então, é uma pessoa que pode viver uma vida firme diante do Senhor Deus. 담대합니다. Então, ele é persistente. 우리가 그런 모습으로 살아가야 Então, 됩니다. nós precisamos viver dessa maneira. 하나님 앞에 우리는 참된 모습으로 살아갈 때 담대하게 살 수 있는 거예요. Então, quando nós vivemos diante do Senhor Deus, nós podemos viver uma vida persistente, uma vida ousada diante do Senhor Deus. 요한일서 3장 21절로 23절 말씀입니다. Então, vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 21 ao 23. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 진실된 사랑으로 살아가는 사람들은 담대하게 살아가는 겁니다. Então, uma pessoa que recebeu esse amor do Senhor Deus, ele pode viver em ousadia. 하나님 앞에 끓일 것이 없죠. Quer dizer que ele não tem nada a esconder diante do Senhor Deus. 그런 사람들의 기도를 하나님은 들어주시고 응답해 주십니다. Então, a oração destas pessoas que são ouvidas pelo Senhor e atendidas, 바로 하나님의 계명을 잘 지키는 사람들에게 하나님이 응답해 주시는 거죠. é por isso que podemos ver que quem guarda os seus mandamentos, o Senhor ele responde às suas orações. 하나님 앞에 우리가 서로 사랑하는 모습은 진실되게 사랑해야 합니다. É por isso que esse formato de nós amarmos uns aos outros precisa ser em verdade diante de Deus. 자, 사랑의 여러 가지 모습들을 한번 살펴보면 좋겠습니다. Então, nós gostaríamos de verificar esses formatos do amor. 하나님을 사랑하는 사람들은 형제 자매들에 대해서 서로 존경하고 예의를 잘 지키게 되겠죠. Então, uma pessoa que recebeu esse amor do Senhor, ele respeita muito bem os irmãos e também tem a educação para com os irmãos. 형제 자매들에게 함부로 대하지 않습니다. Então, não age de qualquer jeito para com o irmão. 주님을 대하듯 사랑하는 마음으로 사랑하는
눈빛으로 대하게 됩니다. Então você precisa agir para o irmão, com o irmão, como o Senhor ele tem agido para conosco, com o mesmo olhar. 옆에 계신 형제 자매들이 얼마나 사랑스러운지 가장 사랑하는 눈빛으로 한번 봐주시죠. Então vamos tentar agora. Olhem para os irmãos e irmãs que estão do seu lado com o olhar mais amoroso que vocês possuem. 네. 하나님의 사랑을 받은 사람은 이렇게 가장 사랑하는 마음으로 형제 자매들을 대하게 됩니다. Então uma pessoa que recebeu o amor de Deus, ele age dessa maneira, ele respeita o irmão com este mesmo amor. 로마서 12장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 12. 로마서 12장 Romanos capítulo 12. 10절 말씀입니다. Versículo 10. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 자, 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 한다라고 했습니다. Então ele disse: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. 자, 거기에서 가장 중요한 단어는 먼저입니다. 먼저. Então aqui a coisa mais importante é primeiro, é a palavra. 왜 그러냐면은 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨잖아요. Então nós podemos ver que o Senhor ele nos amou primeiro. 우리를 조건 없이 내가 죄 짓고 있을 때 하나님께서는 우리를 사랑하신 겁니다. Então quando nós estávamos no meio do pecado, o Senhor ele nos amou primeiro. 그 하나님의 사랑을 받은 사람은 우리도 먼저 사랑하라라고 E é 말씀하십니다. por isso que ele ordena primeiro para as pessoas que receberam esse amor, amai-vos cordialmente. 형제 자매들을 존경하기를 먼저 하라고 하십니다. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é amar e honrar o irmão. 내가 존경할 만한 그런 모습이 없는 사람에게도 존경하라라고 말씀하시는 Quer 거예요. dizer que eu preciso honrar aquela pessoa mesmo que ela não demonstre honra nenhuma. 조건 없이 먼저 사랑하는 거예요. Quer dizer que eu amo o próximo incondicionalmente. 여기 앉아 계신 분들은 나와 아무런 관계가 없었던 사람일 수 있습니다. Então, as pessoas que estão aqui assentadas podem não ter nenhuma relação comigo. 내 뜻과 관계없이 우리는 하나님께서 각각을 불러주시고 구원해 주신 사람들입니다. Sem nenhuma relação comigo, o Senhor Deus chamou cada um aqui individualmente e o salvou. 나하고 맞는 사람도 있겠지만 맞지 않는 사람이 더 많아요. Tem pessoas que têm uma compatibilidade boa comigo, mas também tem pessoas que não são compatíveis. 그런데 그런 형제 자매들 구원하시고 서로 사랑하라라고 말씀하십니다. Mas o Senhor amou esses irmãos e está dizendo para amarmos uns aos outros. 존경할 만한 모습이 없다 하더라도 먼저 사랑하라라고 말씀하십니다. Então, mesmo que não tenha nada de honroso naquela pessoa, eu preciso amar aquela pessoa. 나를 존중해 줘야지만 내가 사랑하는 것이 아닙니다. Eu não vou amar aquela pessoa quando ela começar a me respeitar. 내가 먼저 사랑하라, 존중하라는 O 겁니다. Senhor ele está dizendo, você precisa ir amar primeiro, você precisa respeitar. 예의를 지키고 그 사람을 존경하는 마음으로 대해야 된다라는 거죠. Quer dizer que você precisa guardar a educação e você precisa respeitar aquele irmão. 형제 자매가 얼마나 귀한 존재인지를 우리는 알아야 됩니다. Então, nós precisamos saber quão importante é a existência de um irmão. 나를 구원해 주신 것도 얼마나 큰 희생이 들었다라는 걸 우리가 알잖아요. Nós sabemos como foi o imenso sacrifício de Deus para nos salvar, não é? 한 사람의 영혼이 구원받은 한 사람의 영혼은 천하보다 귀합니다. Então, o espírito de um homem só, ele é mais importante do que toda a criação. 그래서 서로 먼저 존경하라라고 말씀하십니다. É por isso que o Senhor ele está dizendo para nós amarmos cordialmente uns aos outros primeiro. 그래서 예의를 지키고 대해야 되는 겁니다. Então, amar cordialmente é ter respeito, amar e honrar. 사랑은 상대방을 존경하고 무례히 행치 않는다라고 했어요. Então, nós podemos ver que o amor ele não age de forma desrespeitosa para com as outras pessoas. 여러분들은 잘 아실 겁니다. 고린도전서 13장이 사랑장이죠. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos o capítulo do amor. 거기에 보면은 사랑은 무례히 행치 않는다라고 E 말씀하십니다. ele disse que o amor você não age, 무례히 행치 않는다. então não age de forma desrespeitosa para com o irmão.
그래서 예의를 잘 지킨다라는 거죠. Então isso quer dizer que você guarda muito bem, respeita o irmão. 존중해 주는 겁니다. Isso quer dizer que você respeita, honra. 그래서 하나님의 사랑을 받은 사람은 형제 자매들을 먼저 사랑하고 예의를 지키는 겁니다. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, primeiro ele ama o irmão e também respeita esse irmão, honra esse irmão. 자, 우리는 각각 하나님이 부르셔서 이 자리에 함께 있는 겁니다. Então nós somos pessoas que agora fomos chamados cada um pelo Senhor Deus e estamos presentes aqui nesse lugar. 살아가는 모습도 다르고 좋아하는 것도 다르고 성향도 다 다르죠. Então nós, cada um temos coisas que, os gostos diferentes, hábitos diferentes, não é? 여러 부류의 사람들이 함께 모여 있는 겁니다. Mas aqui nós temos pessoas do mesmo tipo que estão reunidas. 초대 교회 당시에도 주인으로 있는 사람도 있고 종으로 있는 사람도 있었어요. Então se nós olharmos nas igrejas iniciais, era uma época onde haviam pessoas que eram pessoas livres e também haviam pessoas que eram servas, escravas. 그 사람들이 구원받고 한 교회를 이루었습니다. Quer dizer que essas pessoas que receberam a salvação e elas se reuniram num rebanho para formar a igreja. 자유자나 종이나 다 똑같은 한 형제 자매로서 구원을 받은 겁니다. Então quer dizer que todos, como irmãos e irmãs, um único corpo receberam a salvação. 하나님 앞에는 자유자나 종이나 다 자유함이 있죠. Então diante do Senhor Deus, todos livres ou servos, todos têm a liberdade no Senhor. 우리는 똑같이 대해야 되는 겁니다. Então todos nós igualmente precisamos agir dentro dos irmãos. 그런데 함께 이렇게 생활하다 보면은 부딪히는 경우도 많이 있습니다. E quando nós vivemos juntos, tem momentos que nós entramos em atrito. 내가 상처를 줄 때도 있고 상처를 받을 때도 있어요. Tem momentos que eu vou ferir o irmão e tem vezes que o irmão vai me ferir. 자, 상처를 주는 것은 알까요, 모를까요? Será que você percebe quando você fere o irmão? 내가 남에게 상처를 주는 것을 자기는 잘 몰라요. A pessoa, ela própria não sabe que ela está machucando o outro. 내가 무심코 한 말이 다른 형제자매에게 얼마나 큰 상처가 되는지 우리는 잘 모를 때가 있습니다. Tem momentos que nós não sabemos que aquela palavra que nós falamos de forma leviana é um ferimento para aquela pessoa. 여기 앉아 계신 분들은 구원받고 교제 가운데 있으면서 다른 형제 자매로부터 말에 상처를 받은 경우가 아마 틀림없이 있을 거예요. Então, aqui as pessoas que estão assentadas aqui agora, com certeza devem ter tido uma ocasião onde feriram seus corações por conta da palavra de outros irmãos. 아직은 우리가 예수님처럼 다 변화된 사람들이 아니죠. Nós não somos pessoas que fomos transformados como o Senhor Jesus ainda. 그래서 우리는 부족한 부분이 많습니다. É por isso que nós temos muitas imperfeições. 나는 무심코 한 말이 다른 형제 자매에게 깊은 마음의 상처를 남기기도 합니다. Pode ser que algo que eu tenha dito de forma bem leviana forme um ferimento, cause um machucado naquela pessoa. 근데 상처를 준 사람들은 그것을 잘 몰라요. Então, mas uma pessoa que fere o outro não percebe. 내가 누구에게 어떤 상처를 줬는지 우리는 잘 몰라요. Nós não sabemos qual tipo de ferimento, qual tipo de dor que nós causamos ao outro. 근데 상처받은 사람들이 있어요. Mas tem pessoas que estão feridas. 그러면 어떻게 하면 될까요? Então, o que é que precisa fazer? 상처를 준 사람들은 모르고 상처를 받은 사람만 있어요. As pessoas que feriram não sabem que feriram. As pessoas que estão feridas só estão ali. E agora? 상처받은 사람이 그 상처받은 마음을 잘 해결해야 될 거예요. Então, as pessoas que estão feridas precisam resolver muito bem esse coração do ferimento que receberam. 자, 나에게 상처를 준 사람을 잘 알고 있을 겁니다. Então, você conhece muito bem a pessoa que te feriu. 그 사람에 대해서 예수님의 새로운 명령을 우리는 생각해야 돼요. Mas nós precisamos lembrar do novo mandamento que o Senhor Jesus nos permitiu. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라라고 말씀하십니다. Então, como amei-vos uns aos outros, como eu amei a vós outros. 나에게 상처를 준 그 형제 자매들을 사랑해야 되는 거예요. Então, da mesma maneira do amor que eu recebi, eu preciso amar aquele irmão. 우리는 예수님을 원수로 행했습니다. Então, nós antes agíamos como inimigos de Cristo. 우리는 양 같아서 각기 제 길로 갔었습니다. Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um perdido no seu caminho. 그런데 하나님께서는 우리를 위해서, 우리 죄를 위해서 한 몸을 준비하셨잖아요. Então, mas o Senhor, ele preparou um novo corpo
para nós. 우리의 죄를 예수님께 담당시킬 것을 미리 작정하신 Quer dizer 겁니다. que Deus já antecipadamente havia planejado permitir os pecados sobre o Senhor Jesus. 우리가 어떻게 행했는지 기억해야 됩니다. Então nós precisamos lembrar como é que nós agíamos antes. 하나님처럼 우리도 나에게 상처를 준 그 사람에게 우리는 하나님의 큰 사랑을 받은 사람이기 때문에 그 사람에 대해서 사랑하라라고 말씀하십니다. Então, já que nós todos somos uma pessoa que recebemos esse amor do Senhor Deus, de igual maneira nós precisamos dar este amor que recebemos para o irmão. 골로새서 3장입니다. Vamos procurar Colossenses capítulo 3. 골로새서 3장 13절 말씀입니다. Colossenses capítulo 3, versículo 13. 3장 13절 말씀 같이 읽겠습니다. Colossenses capítulo 3, versículo 13, vamos ler todos juntos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 어떤 형제가 나에게 상처를 줬을 때 너희는 서로 용납하고 용서하라라고 말씀하십니다. Então, aqui o Senhor ele está dizendo que se algum irmão tem uma queixa contra mim, você precisa perdoá-lo primeiro. 주님이 나를 용서해 주신 것처럼 그렇게 하라고 Então, porque 말씀하십니다. como Cristo me perdoou, assim fazei. 그리고 죽기까지 사랑하셨죠. O Senhor ele nos amou até a morte. 그래서 우리도 형제를 나에게 상처를 준 형제를 사랑으로 감싸는 것이 필요합니다. É por isso que é importante que eu possa cobrir este irmão com amor, mesmo que ele tenha me ferido. 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이에요. Então, isso que é o que o Senhor Deus, ele se agrada. 우리에게는 그런 사랑이 없습니다. Nós não temos esse tipo de amor em nós. 주님이 우리에게 그 사랑의 힘을 주시는 거예요. O Senhor que nos permite essa força do amor para nós. 14절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 14, vamos ler todos juntos. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 그 상처 준 형제 자매들을 용서할 뿐만 아니라 사랑하라고 말씀하십니다. O Senhor já está dizendo que não é somente para nós perdoarmos os irmãos que nos ferimos, mas também precisamos amá-los. 나에게 상처 준 그 형제를 용서한다고 하면서 얼굴을 쳐다보지도 못하고 또 피하면서 다니고 그렇게 하면 안 되겠죠. Então tem pessoas que nós dizemos, eu já perdoei aquele irmão, mas quando eu vejo aquele irmão, eu viro a cara, eu não olho para o rosto, não consigo olhar nos olhos. 내가 상처받은 마음은 주님께 가서 우리는 위로를 받아야 됩니다. Quer dizer que o ferimento que eu recebi, o consolo, eu só recebo através do Senhor Jesus. 그리고 우리는 그 상처 준 형제 자매들을 사랑해야 되는 거예요. É por isso que eu preciso amar aquele irmão, aquela irmã, através do amor que eu recebi do Senhor. 사랑하는 마음으로 내 마음이 바뀌어질 때 비로소 내 마음에 다시금 평강이 생기는 겁니다. Quer dizer que quando o meu coração ele muda, é transformado por conta deste amor, eu posso ter a paz no coração. 미워하는 마음을 가지고 있으면은 내 마음에 평강이 없습니다. Se eu tiver o coração de odiar, jamais vou ter paz no coração. 15절 말씀 같이 읽겠습니다. Versículo 15, vamos ler todos juntos. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. 구원받고 신앙생활에 가는데 하나님께서 너희에게 평강을 주노라라고 말씀하셨죠. Então recebemos a salvação, estamos vivendo a vida de fé, o Senhor ele disse, paz seja convosco. 그 평강은 내가 미워하는 마음이 있을 때는 평강이 있을 수가 없죠. Então quando eu estou com o coração de odiar, jamais vou ter essa paz. 누구를 위해서 용서해야 될까요? Então por quê? Por quem que eu preciso perdoar? 누구를 위해서 사랑해야 될까요? Por causa de quem que eu preciso amar? 나를 위한 것이기도 하고 하나님이 기뻐하시는 일입니다. Tudo isso é por mim mesmo, mas também porque Deus se agrada disso. 우리는 용납하고 용서하고 사랑해야 합니다. Nós precisamos saber aceitar, precisamos saber perdoar. 한두 번은 용서하겠지만 계속 반복하는 그 사람에게는 용서하는 마음이 없죠. Então você pode perdoar uma, duas vezes, mas quando se repete, você não tem o coração de perdoar. 근데 주님은
끝까지 사랑하라고 말씀하십니다. Então, mas o Senhor ele está dizendo para amar até o fim. 마태복음 18장입니다. Mateus capítulo 18. 마태복음 18장 21절로 22절 말씀입니다. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22. 마태복음 18장 21절 22절 말씀 같이 읽겠습니다. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, vamos ler todos juntos. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 사람은 아무리 마음이 넓어도 두 번까지 용서해주고 세 번째는 못하죠. Mesmo que o homem diga que tem um coração espaçoso, ele perdoa uma, duas, mas depois disso não consegue perdoar mais. 근데 베드로는 7번 용서할 수 있었던 것 같아요. Mas Pedro, parece que ele conseguia perdoar 7 vezes. 근데 주님이 원하시는 것은 몇 번입니까? Mas quantas vezes que o Senhor ele quer? 몇 번요? Quantas vezes? 네. 70번에 7번이라고 했는데 490번이 아니라 훨씬 더 많이 무한히 사랑하라라는 겁니다. 용서하라는 겁니다. O Senhor ele disse para perdoar até 70 vezes 7. Isso quer dizer que são 490? Não, o Senhor está dizendo para perdoar mais do que isso, é infinitamente. 끝까지 용서해 주라는 거죠. É para você perdoar até o fim. 주님 앞에 죄 지은 사람들 용서 못 받을 사람이 있습니까? Pessoas que pecam diante do Senhor Deus, será que existe alguma pessoa que não é perdoável diante de Deus? 아무리 큰 죄를 지어도 하나님은 우리를 용서해 주셨습니다. Mesmo que seja grande o pecado, o Senhor ele nos perdoou. 그런 하나님의 사랑을 본받아서 우리도 끝까지 용서하라라고 말씀하십니다. Então nós precisamos receber esse amor do Senhor como exemplo e precisamos amar até o fim. 사랑의 또 다른 모습이 바로 용서하는 겁니다. O outro formato do amor é perdoar. 잠언 10장입니다. Vamos trocar Provérbios capítulo 10. 잠언 10장 12절 말씀입니다. Provérbios capítulo 10, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. O ódio hesita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. 사랑은 모든 허물을 가리우느니라라고 말씀하시죠. O amor cobre todos os pecados, diz na palavra. 예수님이 우리를 어떻게 용서해 주셨습니까? Como que o Senhor ele nos perdoou? 예수님의 피로서 우리의 죄를 덮어 주신 거예요. Quer dizer que através do sangue de Jesus cobriu os nossos pecados. 우리의 죄를 예수님의 피로 도말하셨다라고 말씀하십니다. Quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus, ele acabou, expiou com os nossos pecados. 도말이라는 게 뭐죠? O que significa expiar com esses pecados? 바로 덮어버리는 Quer dizer que ele 겁니다. cobriu esses pecados. 예수님이 우리를 그렇게 사랑하신 겁니다. Então, da mesma maneira, o Senhor ele nos amou desse jeito. 우리의 모든 죄를 예수님의 피로 가리워 주신 겁니다. Então quer dizer que o Senhor, através do seu sangue, ele cobriu todo o nosso pecado. 이사야 43장입니다. Vamos procurar Isaías 43, 이사야 43장 25절 말씀. versículo 25. Isaías 43, versículo 25. (43장 25절) 말씀 Capítulo 43, versículo 25. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. 우리의 얼마나 많은 허물과 또 죄가 있었습니까? Então, quantos pecados que nós tínhamos? 그 많은 죄와 허물을 예수님의 피로 바로 우리 덮어 주신 겁니다. Quer dizer que esses pecados, imperfeições que nós tínhamos, o Senhor ele cobriu com o sangue de Jesus. 그리고 우리를 불러 주신 겁니다. E assim ele nos chamou. 먼저 용서해 주신 거죠. Primeiro ele perdoou. 하나님 자신을 위해서 먼저 덮어 주신 겁니다. Quer dizer que o Senhor, por si mesmo, ele nos perdoou. 우리도 남의 허물을 먼저 덮어 줄 때 우리의 마음속에
평강이 있고 나를 위하는 것이 되는 겁니다. Então, primeiro, quando nós temos esse coração de perdoar ou encobrir o pecado do irmão, nós temos a paz no coração. 이사야 44장 Isaías, 22절 말씀. Isaías capítulo 44, versículo 22. 44장 22절 말씀 같이 읽겠습니다. Isaías 44, versículo 22, vamos ler todos juntos. Apaguei as tuas transgressões como a neva e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 우리의 모든 죄를 덮어 주시고 우리를 불러 주신 겁니다. O Senhor, Ele encobriu todos os nossos pecados e nos chamou. 그렇게 함으로써 우리가 하나님과 화평의 관계가 된 겁니다. E é por isso que nós agora temos a relação de reconciliação, de paz com Deus. 내가 먼저 형제자매들의 허물을 덮어 줬을 때 그 사람이 나와 화목 관계가 되는 거예요. Quer dizer que quando eu encobro o pecado do irmão primeiro, eu posso ter paz com esse irmão. 사랑하는 것은 여러 가지 모습으로 다른 형제자매들의 허물을 덮어주는 Então, 겁니다. como eu já disse, o amor em vários dos seus formatos é você perdoar, encobrir o pecado do irmão. 또 사랑의 다른 모습은 섬기는 모습입니다. O outro formato do amor é você servir. 갈라디아서 5장입니다. Vamos trocar Gálatas capítulo 5. 갈라디아서 5장 13절 말씀입니다. Gálatas capítulo 5. 13절요? 13절 말씀. É, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. 5장 13절 말씀 같이 읽겠습니다. Capítulo 5, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. 죄에서 해방받고 하나님의 사랑을 입은 사람은 오직 사랑으로 서로 종로로 타라라고 말씀하십니다. Então, o Senhor agora ele está dizendo que nós que recebemos essa liberdade através do Senhor, nós devemos amar uns aos outros. 사랑은 섬기는 거예요. Então, como que você ama, você serve. 우리는 본성적으로 섬김 받기를 좋아합니다. Então, nós, por natureza, adoramos ser servidos. 섬기는 것을 좋아하지 않죠. Nós não gostamos de servir. 그런데 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 주님이 우리를 섬겨 주신 것처럼 섬길 수 있습니다. Mas uma pessoa que compreendeu esse evangelho, da mesma maneira como o Senhor ele nos serviu, nós podemos servir. 주님의 놀라우신 십자가의 사랑이 다른 사람을 섬기게 하는 거예요. O amor incrível da cruz de Cristo nos permite amar e servir o próximo. 왜? 우리가 주님을 너무 사랑하기 때문에 그렇습니다. Porque nós amamos demais o Senhor. 출애굽기 21장에 보면은 히브리 종에 관한 규정이 나와 있습니다. Se nós olharmos em Êxodo capítulo 21, aparece sobre os escravos dos hebreus. 히브리 종이 된 사람은 영원히 종이 아니라 6년 동안 종노릇을 하고 7년째는 해방을 받는 겁니다. Escravo hebreu, naquela época, ele não é escravo para sempre. Ele mantém-se escravo durante 6 anos e no 7º ano ele tem a sua liberdade. 6년 동안 종노릇하고 7년째는 자유함을 얻는 거예요. 6 anos de escravidão e no 7º ano ele tem a liberdade. 누구나 다 자유함을 얻고 싶어 하잖아요. Todas as pessoas, qualquer que seja, desejam a liberdade. 그러나 어떤 종은 그 주인에게 자유하지 않고 계속 종으로 있기를 원하는 사람이 있어요. Mas tem servos que eles não querem essa liberdade, eles desejam permanecer como servos. 자유를 포기하고 나는 주인을 더 섬기겠다라고 스스로 자유를 포기한 겁니다. Eles desistem da própria liberdade e dizem: "Ah, eu quero servir esse dono." 출애굽기 21장 Vamos procurar Êxodo capítulo 21. 그 이유가 나와 있습니다. E aqui aparece o motivo. 출애굽기 21장 5절 말씀입니다. Êxodo 21, versículo 5. 출애굽기 21장 5절 말씀 같이 읽겠습니다. Êxodo, capítulo 21, versículo 5, vamos ler todos juntos. Mas se aquele servo expressamente disser:
Eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos e não quero livre. 자, 왜 자유함을 얻을 수 있는데 그 자유를 포기하고 계속 종으로 남기를 자처합니까? Então, por que ele deseja permanecer como um servo? Desiste da liberdade. 이유가 뭐죠? Qual é o motivo que está escrito aqui? 내가 상전과 내 처자를 사랑하기 때문에 그렇다라고 Então, ele disse: 말씀하십니다. Eu amo o meu Senhor e a minha mulher. 바로 그 주인의 그 은혜가 있고 그것을 깨달은 그 종은 계속해서 그 주인을 섬기기를 원하는 거예요. Então, esse servo, ele compreende o amor desse Senhor, então ele deseja continuar servindo neste amor. 그 상전이 가족과 그 부부의 연을 맺어주고 또 자식까지 얻게 주셨기 때문에 그 상전과 처자를 사랑하기 때문에 자유함을 포기한 겁니다. Então, o que isso quer dizer? Que essa pessoa, já que ele tem esse Senhor deu a esposa para ele. E aí, através dessa esposa, ele também teve filhos. Então, ele compreende esse amor, é por isso que ele desiste da sua liberdade para continuar servindo. 우리는 이 세상에서 죄 가운데 얽매여서 살았지만 우리를 자유하게 해주신 바로 주님이 계십니다. 주님이 우리의 주인이시죠. Então, nós antes vivíamos aprisionados por conta do pecado neste mundo, mas agora o Senhor, ele nos deu a liberdade. Ele é o nosso Senhor. 마치 이 종이 주인을 사랑해서 스스로 종로로 타는 것처럼 구원받은 그리스도인들도 스스로 주님의 종이 되기를 자처하는 사람입니다. Então, da mesma maneira como este servo, ele deseja continuar servindo ao seu Senhor, o cristão, da mesma maneira, ele também, por conta própria, serve ao Senhor. 구원받은 사람은 모든 것에서 자유함을 얻습니다. O cristão, o salvo, ele é liberto de todas as coisas. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라라고 O 말씀하셨어요. Senhor já disse na palavra: conhecereis a verdade vos libertará. 우리는 구원받은 사람은 모든 것에서 자유할 수 있습니다. Nós, os salvos, nós podemos ser libertos de todas as coisas. 그러나 우리는 주님을 사랑하고 교회를 사랑하기 때문에 주님을 섬기는 것을 자처한 사람입니다. Mas, já que amamos o Senhor, amamos a igreja, nós voluntariamente desejamos servir o Senhor. 자유할 수 있지만 주님을 사랑하기 때문에 주님이 싫어하는 것을 포기할 수 있는 거예요. Então, posso ser liberto, mas por amar o Senhor, eu desisto da minha liberdade. 내 자유를 포기하고 주님이 기뻐하시는 일을 행할 수 있는 겁니다. Quer dizer que eu desisto dessa minha liberdade e eu posso fazer o que o Senhor ele agrada. 주님을 진정으로 섬길 수 있는 겁니다. Quer dizer que verdadeiramente eu posso servir o Senhor. 주님을 사랑하는 것이 주님을 섬기는 것이 바로 형제 자매들을 사랑하고 섬기는 겁니다. Quer dizer que eu servir o Senhor Deus da mesma maneira é servir os irmãos e irmãs. 형제 자매들보다 더 낮은 위치에서 형제 자매들을 섬기는 것을 하나님이 기뻐하시는 겁니다. O Senhor Deus, ele se agrada quando eu vou servir os irmãos e irmãs numa posição mais baixa. 예수님은 이 땅에 오셔서 많은 것들을 우리에게 보여주셨습니다. Então, o Senhor, ao vir para este mundo, ele demonstrou várias coisas. 예수님이 행하시며 가르치셨습니다. O Senhor, ele praticou e ensinou. 우리에게 본으로 가르쳐 주신 겁니다. Ele nos ensinou como um exemplo. 예수님은 가장 낮은 위치에 오셔서 우리를 섬겨 주신 겁니다. O Senhor esteve no formato, no estado menor e nos ensinou. E para nos servir. 죽기까지 섬겨 주셨죠. Quer dizer que ele nos serviu até a morte. 우리도 형제 자매들보다 높은 위치가 아니라 더 낮은 위치에서 형제 자매들을 섬기는 자가 하나님의 기뻐하심을 받는 겁니다. Então quer dizer que agora nós não devemos ser pessoas que estão acima dos irmãos, mas precisamos estar abaixo deles, servindo aos eles desta maneira, para que assim possamos agradar a Deus. 하나님의 나라에서는 큰 자가 작은 자를 섬긴다라고 했습니다. Que o Senhor ele disse que no seu reino o maior ele serve o menor. 하나님의 사랑을 더 많이 깨달은 사람이 더 낮은 위치에서 섬길 수 있는 겁니다. Então aquele que compreendeu muito do amor do Senhor Deus, ele pode estar numa posição muito mais baixa para servir os irmãos. 또 하나님을 사랑하는 것은 하나님과 함께 사는 겁니다. E amar o Senhor Deus, de outra maneira podemos dizer que é viver com Deus. 주님과 함께 살고
형제 자매들과 함께 하는 겁니다. Isso quer dizer eu viver com Deus e estar junto dos irmãos e irmãs. 데살로니가전서 5장을 보겠습니다. Vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 5. 데살로니가전서 5장 10절 말씀 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não? 데살로니가전서 5장 10절 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Perdão. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. 저는 잘 몰라요. Então eu não sei de nada. 데살로니가전서 5장 10절에 예수님이 왜 나를 위해서 죽어 주셨는지 말씀하고 계시죠. Então aqui no versículo 10 nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo o motivo de por que ele morreu por nós. 바로 우리와 영원히 함께 살기를 원하셔서 나를 위해서 죽어 주신 겁니다. Então quer dizer que ele morreu por nós porque ele deseja que vivamos juntamente com ele. 깨든지 자든지 항상이죠. Então quer dizer que dormindo ou acordado é sempre. 항상 주님이 함께 살기를 원하시는 거예요. Quer dizer que o Senhor ele deseja que possamos viver com ele sempre. 하나님을 떠나서 살 수 없어요, 이제. Não podemos viver longe de Deus. 주님과 늘 함께 사는 겁니다. Sempre vivemos com o Senhor. 주님이 우리와 헤어지지 않습니다. O Senhor ele não se parte, não se despede de nós. 내가 가는 곳에 항상 주님이 함께 하십니다. Onde quer que eu vá, o Senhor está comigo. 자, 하나님이 우리와 함께 하시는 것처럼 형제 자매들과 함께 하는 것이 바로 형제 자매를 사랑하는 겁니다. Então, assim como o Senhor ele está comigo, eu estar junto dos irmãos e irmãs é amar o Senhor. 우리는 늘 함께 거해야 됩니다. Então quer dizer que nós sempre precisamos estar juntos. 좋을 때도 함께 하고 Até na boa hora precisamos estar juntos 안 좋을 때, 특별히 어려울 때 우리는 함께 해야 하는 겁니다. e até na hora ruim, quando estamos em dificuldades, também precisamos estar juntos. 아가서 2장을 한번 Vamos procurar 보겠습니다. Cânticos capítulo 2. Ou Cantares. 아가서 2장 Cantares capítulo 2. 구약 960쪽 Então nós estamos 950 do Antigo Testamento, página 950, na ACF. 2장 10절 말씀 Capítulo 2, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. 자, 일어나서 함께 가자. Ele está dizendo: levanta-te e vem. 우리가 구원받은 그 이후로 우리는 주님과 함께 해야 됩니다. Após recebermos a salvação, agora nós precisamos estar junto com o Senhor. 그리고 주님이 가는 곳이면은 어디든 우리는 따라 함께 하는 겁니다. E o caminho que o Senhor for, nós precisamos estar juntos, trilhando. 아가서 4장 8절 말씀 Vamos procurar Cantares capítulo 3, versículo 8. 961쪽 Então, nós temos página 952. 4장 8절 말씀 Perdão, é capítulo 4, versículo 8. 같이 읽겠습니다. Capítulo 4, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Vem comigo do Líbano, ó esposa minha. Vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. 여기에 세 개의 산에 대해서 나오는데 높은 산을 가리키는 겁니다. Então, aqui nós podemos ver que ele fala sobre os cumes, que são montanhas, montanhas muito altas. 사자굴과 표범산이라고 표현한 것은 아주 험준한 산임을 말하고 있습니다. E aqui está expresso que são covis de leões, montes dos leopardos, quer dizer que é uma montanha muito difícil de trilhar, não é? De subir e escalar. 주님이 높은 산과 험준한 산에도 함께 가자라고 Mas 말씀하십니다. podemos ver que até nas montanhas mais altas e perigosas, o Senhor está dizendo: vamos juntos. 진정으로 사랑하는 사람이라면 어려울 때 더더욱 함께 하는 거죠. Se uma pessoa que verdadeiramente ama, ela pode estar junto até nos momentos realmente difíceis. 우리는 주님께서
서로 사랑하는 형제들과 늘 함께하는 것이 필요합니다. Então nós precisamos sempre estar junto dos irmãos e irmãs amados em todo momento. 함께한다는 것은 어려움을 함께 나누는 것이기도 합니다. Estar junto significa também compartilharmos das dificuldades. 로마서 12장 Romanos capítulo 12. 로마서 12장 15절 말씀입니다. Romanos capítulo 12, versículo 15. 로마서 12장 15절 말씀 같이 읽겠습니다. Romanos capítulo 12, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 즐거워할 때뿐만 아니라 힘들고 어려운 때 특별히 우리는 함께 해야 하는 겁니다. Então não é simplesmente estarmos alegres no momento da alegria, mas até nos momentos tristes precisamos estar juntos chorando. 그것이 구원받은 사람들의 진정한 사랑하는 모습이다라고 할 수 있습니다. Este é o verdadeiro formato de cristãos que amam. 고린도전서 12장도 보겠습니다. Vamos jogar 1 Coríntios capítulo 12 também. 고린도전서 12장 1 Coríntios capítulo 12, 26절 말씀입니다. versículo 26. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. 고린도전서 12장 26절 말씀 같이 읽겠습니다. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Vamos todos juntos. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 구원받은 사람들의 사랑하는 모습입니다. Este é o formato das pessoas salvas se amando. 그리고 사랑하는다는 것은 서로 물질적인 것도 서로 도와주는 것도 포함됩니다. E você amar também está incluso você poder ajudar uns aos outros com bens. 형제자매가 어려움에 처해 있을 때 물질적으로 육신적인 도움을 주는 것도 하나님을 사랑하는 사랑의 표현입니다. Então, se eu olhar para o irmão está numa situação carnal difícil, eu preciso ajudá-lo com bens, isso também demonstra, ou carnalmente, quer dizer que eu também isso demonstra o amor para com o Senhor. 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니요 실제로 행함으로 사랑하는 거죠. Então, isso não quer dizer que eu somente amo por palavras e com a língua, mas com a ação, com amor. 요한 1서 3장입니다. Então, vamos procurar 1 João, capítulo 3. 요한 1서 3장 1 João, capítulo 3. 17절 말씀 Versículo 17. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos também. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? 우리가 사랑하는 사람을 위해서는 뭔가를 해주고 싶잖아요. Então nós desejamos fazer algo para as pessoas que nós amamos. 아무리 물질이 좋더라도 그 물질은 사랑에 비할 바가 아니죠. Então mesmo que gostemos dos bens, não é algo que nós podemos viver amando. 사랑하는 자를 위해서 물질로도 도와주는 것이 마땅합니다. Porque é correto que nós possamos utilizar desses bens para ajudarmos as pessoas que amamos. 이렇게 하나님께서는 우리에게 먼저 사랑을 보여주시고 서로 사랑하라는 새 계명을 주셨습니다. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos amou primeiro e Ele nos deu esse mandamento. 그 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것은 눈에 보이는 형제 자매들을 사랑함으로 확실히 증거할 수 있는 겁니다. Então podemos dizer que o amor para com Deus, invisível, se evidencia através do amor para com os irmãos e irmãs. 요한복음 13장입니다. Vamos procurar o Evangelho de João, capítulo 13. 본문 말씀입니다. É a palavra principal de hoje. 요한복음 13장 34절 35절 말씀입니다. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também
vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 새 계명은 서로 사랑하라는 건데 우리에게 사랑하는 마음을 주셨고 명령으로도 주셨습니다. Então, o novo mandamento é para nós amarmos uns aos outros, e ele nos permitiu como ordem e como mandamento para amarmos. 우리가 서로 사랑하는 모습이 바로 확실하게 구원받았다라는 증거가 됩니다. Então, quer dizer que o nosso formato de amarmos uns aos outros se torna uma evidência, um testemunho de que nós recebemos o amor. 우리가 서로 사랑하는 모습을 보고 이방 사람들이 또 하나님의 사랑을 알게 되는 겁니다. Então quer dizer que através desse amor que nós temos para com uns com os outros, os gentios, as pessoas de fora, vendo, eles podem compreender esse amor. 부부가 서로 사랑할 때 새 생명이 태어나는 거죠. Assim como um casal, quando eles se amam, uma nova vida pode nascer. 우리 형제 자매들이 서로 사랑할 때 또 다른 영혼들이 구원받는 새 생명이 탄생하는 겁니다. Quando nossos irmãos e irmãs aqui se amarem, uma nova vida pode nascer. 형제 자매들을 사랑해야 됩니다. Então nós precisamos amar os irmãos e as irmãs. 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 사랑해야 됩니다. Não é somente pela boca e por palavras, mas em ação e em verdade. 이것이 하나님의 새로운 계명입니다. Este é o novo mandamento de Deus. 같이 기도하고 마치겠습니다. Vamos orar e vamos terminar. 사랑과 은혜가 충만하신 거룩하신 하나님 감사합니다. Senhor Deus, Pai, santo e misericórdia, cheio da graça, nós te agradecemos. 소망 없고 자기만 위해서 살던 저희들을 불러 구원해 주신 것을 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado quando vivíamos no meio deste mundo sem esperanças. 조건 없이 무한한 사랑으로 우리를 사랑하신 그 사랑을 깨닫게 해 주시고 구원해 주신 것을 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos amado com um amor incondicional e infinito enquanto nós vivíamos perdidos. 죄에서 자유함을 얻은 저희들 이제 주님의 그 뜻을 쫓아서 살아가기를 원합니다. Então nós agora desejamos viver buscando esse amor do Senhor que recebemos o perdão. 오늘 주신 너희는 서로 사랑하라는 새 계명을 마음에 새기고 실천하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que nós possamos viver aplicando essa palavra, praticando essa palavra de que nós precisamos amar uns aos outros no novo mandamento. 브라질리아 교회 형제 자매들 서로 사랑함으로 하나님이 기뻐하시는 교회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que a igreja de Brasília possa se amar que possam se amar uns aos outros para que possa se tornar uma igreja que agrada a Deus. 우리가 서로 사랑함으로 새로운 생명이 날마다 태어날 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos amar para que novas vidas possam nascer. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. 수고하셨습니다.